Oi, gente, sejam todos bem-vindos ao canal Letras e Oráculos. Hoje com mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre Le Petit Lenormand e eu escolhi falar de duas cartas que eu acho bastante interessante para a gente observar os extremos, né? Enquanto a gente fala de raposa, a gente precisa pensar em comparação ao cachorro, porque o cachorro ele é um animal, principalmente aqui, né, no Le Petit Lenormand, nós estamos falando de um animal doméstico, né, que recebe abrigo e alimentação e afeto daqueles que são que são chamados seus donos, né? E ele retribui com muito amor, né? Capaz de dar a vida, né, pelas pessoas que ele ama, como a gente tem visto aí vários casos ao longo do tempo. E ele não precisa se preocupar, né, nem com a comida, nem com o abrigo, isso é dado a ele. Já a raposa é um animal selvagem e ela tem a sua própria toca, onde ela vive com os seus, né, filhotes, com seus pares. E ela precisa ir à luta, ela precisa caçar, né? Ela precisa buscar o que é dela. Então, quando ela se aproxima da nossa casa, ela vem com interesse de buscar alguma coisa para ela, né? Por isso que quando chega a raposa por perto, as pessoas que têm essa convivência com esse animal, espanta a raposa, porque sabe que ela vai entrar, vai entrar no galinheiro, né? Vai roubar os ovos, vai comer as galinhas, porque ela está ali, interesse dela. Inclusive o cachorro, né? Ele pode ser o quê? O guardião da casa para não deixar que a raposa entre no nosso terreno, no nosso quintal. Então existe uma diferença muito grande entre raposa e cachorro. Eu acho que é necessário a gente observar que, assim, existem contextos. Então, cada contexto que a gente faz uma leitura, às vezes você pode pegar uma carta que, essencialmente, ela tem, por exemplo, uma característica como a raposa, de astúcia, né? E o que é uma pessoa astuta? É uma pessoa que tem habilidade para fazer maldades, especialmente enganando outros, né? Então, é o uso da inteligência para negatividade, para o interesse próprio e que se dane o resto. Essa é a essência da carta da raposa, no Le Petit Lenormand, que segue os significados da escola, vamos dizer assim, alemã, né? A tradição alemã. Dentro da cartomancia do Lenormand, que vem da origem alemânica, a carta da raposa significa astúcia, e lógico que significa astúcia, ela age por egoísmo, o que é o contrário, né, do cachorro, que age por amizade, então rege por altruísmo, né, agindo voluntariamente em função de outro, daquele que ele ama, daquele que ele é ligado, por afeto, pela lealdade. Então, é um bicho selvagem, a raposa, que ela não está lidando com lealdade. Quem é leal é o cachorro. Então, quando a gente traz isso para as nossas vidas, é óbvio que vai ter algum momento da vida da gente que a gente pode se valer, né, dos atributos da raposa. Ser astutos, ou seja, agir de uma maneira mais egoísta, em função, ou seja, de nós mesmos, para livrar a nossa pele de uma situação, um problema qualquer, e sem ter, às vezes, condições de pensar muito no outro. Mas isso não é uma característica, isso é uma situação, né? Então, naquele momento, a raposa, utilizar os atributos da carta da raposa, se o baralho de repente te aconselha você a utilizar, é porque aquilo foi um contexto que se faz necessário. Mas isso não torna a carta da raposa algo positivo, de alguém que é amigo, iluminado,
leal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Então, olha só. A raposa, tudo que diz respeito assim, a sinônimo de velhaco, trapaceiro, patife, malandro, você vai ver na raposa e não no cachorro, né? O cachorro, ele é amigo, ele pode não ser seu amigo, por exemplo. Quando a gente trabalha com o método de distância, quando o cachorro está próximo da carta, que significa o consulente, ele tem um amigo ali por perto. E quando ele está muito longe, ele não é. Ele é um cachorro que vai defender interesses de outros, porque ele é amigo de outros, mas ele não passa a ser uma raposa. Ele é amigo, ele continua sendo uma carta de amizade e de lealdade, só que não a você, mas a outra pessoa. Já a raposa não, a raposa ela age a favor de si própria. Ela não é amiga de ninguém, né? Agora, por exemplo, existem vários níveis da gente ver, de olhar a raposa. Por exemplo, se você entra numa loja, tem um vendedor que está querendo vender qualquer coisa para você, no sentido que você está ali dentro dos produtos daquela loja, ele não é seu amigo, ele é um vendedor. Então ele vai usar sim do conhecimento dele sobre o produto, ele vai tentar colocar aquele produto de uma maneira que você o deseja ao ponto de levá-lo. Então ele está utilizando sim de atributos da raposa, mas não necessariamente usando de maldade para te enganar. Claro que existem vendedores assim, mas não necessariamente uma pessoa que vende, que faz um marketing, enfim, que a pessoa está sendo uma raposa no sentido mais negativo dos atributos da carta. A não ser que existam outras cartas ao redor que vai nos apontar, por exemplo, uma raposa com um rato, né? Se torna uma coisa extremamente perigosa. E a gente precisa ter também o nosso cachorro interno, de estar alerta, né? Para a invasão dessas pessoas nas nossas vidas, né? E também para saber quando a gente precisa utilizar da raposa de uma maneira que não nos acostumemos, vamos dizer assim, a todo tipo de relação, né? Você se atribuir da raposa, né? Passar do lado de uma pessoa que tem capacidade de amizade, de altruísmo, e por ter levado algum tipo de vantagem numa situação, achar que então toda vez que vai se relacionar como uma raposa. Por quê? Porque a raposa é uma carta de atributos negativos no sentido de falta de ética, porque é malandra, é velhaca e é trapaceira. Eu gosto muito de observar a raposa com a carta dos peixes, né? Que me fala muito sobre a maneira como a pessoa, quando eu observo a raposa e os peixes, como a pessoa ganha dinheiro trapaceando, né? E aí a gente pode pensar numa coisa muito interessante, que eu acho, que é assim, uma diferença muito grande em ser próspero, né? E ter dinheiro, né? Porque assim, uma pessoa que é capaz de passar os outros para trás, pessoas que se apropriam, né, das coisas alheias, seja coisas materiais ou mais assim, por exemplo, ideias, né, autoria. Gente, essas pessoas elas não são prósperas. São pessoas que podem ganhar dinheiro, mas elas jamais serão prósperas, porque elas nunca vão ter nada para compartilhar com o outro, porque a vida delas é ganhar dinheiro, ganhar coisas materiais, passando para trás, ou seja, ela não consegue estabelecer nenhum altruísmo. Ela nunca vai ser uma pessoa amiga, ela nunca vai conseguir ser um cachorro, né? Então, essas pessoas que são malandras no sentido financeiro, elas podem ganhar dinheiro, mas elas jamais vão ser prósperas, porque a prosperidade ela vai muito mais além de ser rico. Tem até uma frase que eu não me lembro de quem ou foi uma coisa anônima, que diz: era uma pessoa tão pobre, mas tão pobre que o único bem que ela tinha era o dinheiro. Então,
Os peixes, quando ele vem para as nossas vidas através da raposa, dificilmente, quer dizer, dificilmente não, nunca essa pessoa vai se sentir uma pessoa próspera, porque aquele que engana o outro, que rouba, né, qualquer coisa que seja do outro, ideias, vai ser sempre uma pessoa que vai estar sempre desconfiada, ela vai estar sempre achando que quem se aproxima dela é sempre também para fazer a mesma coisa que ela, né? Agora, uma pessoa que sabe vender o seu produto, né? Então você tem que ter aqui a raposa com cartas positivas para ganhar dinheiro, não tem a ver com ser velhaco, com ser patife. É uma pessoa que sabe fazer marketing, que sabe vender. Então a raposa, que eu quero dizer, assim como outras cartas, ela pode ser utilizada para o lado positivo da vida? Pode. Mas isso não faz dela uma carta positiva. Isso é uma coisa muito importante, principalmente para quem está começando a estudar o baralho, entender sobre essas questões, tá? Porque o Lenormand, gente, como qualquer outro oráculo, fala da vida. E então a gente tem que estar muito atento, né, ao que dizem os símbolos, para a gente não misturar tudo, né? Outra coisa que também é bacana da gente observar, vamos falar disso aqui, ó. Por exemplo, um coração com cachorro significa o quê? Um amor verdadeiro, uma coisa leal, afeto de verdade, né? Amor mesmo. Aqui são pessoas que são agradáveis, vêm com açúcar para cima de você, porque o coração tem muito essa coisa do açúcar, né? Te agrada e tal, parece muito delicada, mas com a raposa é um sentimento não sincero, é falsidade, tá? Então presta bem atenção, porque a raposa ela tem essa outra característica muito pesada dela, que é a falsidade, é se aproximar por interesse e você achar que a pessoa é sua amiga e não é. Então, eu estava falando da questão do ganhar dinheiro, porque assim, a prosperidade, ela fala de você não ter medo de perder dinheiro, você não tem medo de ajudar as pessoas, você tem dignidade no sentido de tomar conta dos seus bens e dos bens dos outros, preservar. Sabe aquelas pessoas assim que, por exemplo, pega coisa emprestada tua, novinha, e te devolve um cacareco, ou então assim, sem limpar, tudo sujo, quebrado? Isso tem a ver com a raposa também. É gente que só tira vantagem, ela suga aquilo que é para ela, que ela acha que vai servir a ela, e devolve para você nas piores condições. Então, são pessoas que jamais serão prósperas. Pode até ganhar dinheiro, mas prosperidade vai muito além. E aí, um dia desse aí, eu vou gravar um vídeo para a gente falar sobre prosperidade. Porque aqui eu quero falar só da carta da raposa e do cachorro, tá bom? Então é isso. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.